Além da Matrix. Uma das principais dúvidas de todos nós é se realmente existe alguém lá fora, nos observando ou existindo também. Outra muito maior é a seguinte: e se eles quiserem conversar conosco? Hoje vamos estudar a famosa onda de rádio que simplesmente surgiu e foi identificada por nós. Então se prepare, pois hoje vamos te mostrar esse caso misterioso que aconteceu. Então prepare seus cintos intergalácticos, inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar ligado em cada lançamento nosso e principalmente ficar além da Matrix. Explosões brilhantes de ondas de rádio vindas da vizinhança de uma galáxia próxima estão deixando os cientistas inquietos. As várias rajadas de energia parecem ser originadas de um antigo grupo de estrelas chamado aglomerado globular, um lugar inesperado segundo os cientistas. Para que você entenda um pouco mais sobre isso, saiba que originadas a bilhões de anos-luz de distância, as emissões extremamente breves e brilhantes de ondas de rádio são conhecidas como rajadas rápidas de rádio, ou FRBs na sigla em inglês. Agora que você sabe o que significa o termo FRBs, vamos prosseguir. Com base nas observações feitas até o momento, os cientistas supunham que as rajadas eram energizadas por objetos cósmicos jovens e de vida curta, chamados magnetares. Até que uma rajada rápida de rádio, descoberta no ano passado, foi rastreada até um aglomerado globular a cerca de 11,7 milhões de anos-luz de distância, próximo à galáxia espiral vizinha M81. Cientistas descobriram a rajada, batizada de FRB 20.200.120e, em janeiro de 2020, por meio do telescópio do experimento canadense de mapeamento de intensidade de hidrogênio, CHIME na sigla em inglês, que se mostrou uma máquina implacável na localização de FRBs, o que é muito bom. Quando o CHIME começou a operar em 2017, os cientistas tinham conhecimento de menos de 30 rajadas rápidas de rádio. Agora, o telescópio possibilitou a constatação de mais de 1.000 rajadas, o que fez jus à fama dele de captador de FRBs. Similar a pelo menos outras 24 rajadas conhecidas, a FRB 20.200.120e é um repetidor, um motor espacial que produz múltiplas explosões detectáveis de ondas de rádio, em vez de explodir uma vez e desaparecer para sempre. Ou seja, ela é constante e repetitiva. Suas rajadas não são tão brilhantes quanto as que se originam há bilhões de anos-luz, mas ao longo do ano passado permitiram que os cientistas identificassem a localização das FRBs no céu. A partir daí, a equipe pode tentar identificar uma fonte. As medições das rajadas sugeriram que a FRB 20.200.120e estava bem próxima. Então, os astrônomos sabiam que estavam procurando por algo na região próxima da galáxia, talvez até dentro do ralo gasoso e pouco povoado da Via Láctea. Os cientistas, então, usaram uma rede de radiotelescópios, conhecido como Rede Europeia de Interferometria de linha de base muito longa, para descobrir a localização exata da rajada. Segundo os cientistas dessa descoberta, eles provaram conclusivamente que a FRB 20.200.120e está associada a um aglomerado globular no sistema galáctico M81, confirmando assim que ela está 40 vezes mais próxima do que qualquer outra FRB extragaláctica conhecida. Mas o que afinal de contas são esses aglomerados? Aglomerados globulares são alguns dos objetos mais antigos do universo. Eles têm bilhões de anos. São pelo menos tão antigos quanto as galáxias que orbitam. Mas até onde os astrônomos sabem, esses aglomerados globulares cintilantes e densamente compactados não têm os tipos de estrelas tempestuosas que se transformam em magnetares. Esse tipo de formação de estrelas acontece em todo o universo, até em muitos lugares em nossa própria galáxia, mas não em aglomerados globulares, explica Claire E., da Universidade de Northwestern, que estuda aglomerados globulares. Ela finaliza expondo o pensamento dela e também da comunidade. Ficamos pensando, o que está acontecendo aqui? Demorou quase 15 anos para que se começasse a desvendar o mistério das rajadas rápidas de rádio.
As primeiras hipóteses incluem evaporação de buracos negros, estrelas eruptivas mortas, colisão de objetos densos e, sim, até mesmo tecnologias alienígenas. Viu que não são apenas os aliens? Assim, os cientistas se voltaram para objetos como buracos negros e estrelas de nêutrons, que são os resíduos de estrelas massivas quando explodem em supernovas, dando um foco total no estudo e tentativa de captar FRBs em todos esses. Com o passar dos estudos, as observações sugeriram que algumas rajadas se originaram em regiões com campos magnéticos extremos, indicando ainda mais que esses sinais misteriosos poderiam vir de magnetares. Aliás, um magnetar é uma estrela de nêutron com grande campo energético. Então, no ano passado, um magnetar dentro da Via Láctea produziu uma rajada de rádio semelhante a um FRB. A explosão foi ligeiramente mais fraca do que as rajadas extremamente poderosas vindas de meio universo de distância, mas os cientistas estavam convencidos de que estavam no caminho certo. E isso criou um grande paradigma. O paradigma de que FRBs são provenientes de magnetares se popularizou desde que vimos a rajada semelhante a uma FRB de magnetar galáctico. Conta Brian Metzger, da Universidade da Colômbia e do Instituto Flatiron. Mas isso não durou muito. No ano passado, tudo mudou. Com a descoberta da FRB 20.200.120e, os astrônomos agora precisam entender como os magnetares podem surgir e sobreviver em aglomerados globulares ou como uma população de estrelas extremamente antigas e silenciosas pode gerar explosões tão poderosas. E nada disso é fácil de desvendar. Claire E., da Universidade Northwestern, afirma que precisamos procurar outras maneiras possíveis de formação de magnetares nesses aglomerados e explorar como outras estrelas poderiam produzir rajadas rápidas de rádio. Isso seria de grande valor para se chegar a uma conclusão baseada em fatos e provas. Além disso, segundo ela, é fundamental reunir mais informações sobre esse aglomerado específico para ver o que mais pode ocasionar as notáveis explosões. Afinal de contas, ele ainda não desapareceu. Aglomerados globulares são diferentes, explica ela. Alguns mais densos, outros menos, e em diferentes aglomerados teremos resultados diferentes. Metzger também observa que deve ser possível gerar algo que se pareça com uma rajada rápida de rádio na ausência de magnetares. Duas estrelas de nêutron girando em torno uma da outra poderiam gerar explosões que se assemelham a rajadas rápidas de rádio, assim como discos de acreção girando em torno de buracos negros que ocasionalmente produzem jatos e chamas. Estou mais inclinado a pensar que o caso não tem relação com magnetares, declara ele. Charady concorda, acrescentando que, talvez, uma parcela de FRBs não esteja relacionada a magnetares, mas sim a algum tipo de fenômeno de jato de buraco negro. Talvez rajadas rápidas de rádio sejam formadas por meio de múltiplas vias, como rajadas de raio gama que confundiram os astrônomos por décadas depois de serem inicialmente descobertas por um satélite militar na década de 1960. Atualmente, sabemos que supernovas poderosas e estrelas de nêutrons em colisão podem produzir essas rajadas altamente energéticas de raios gama. A natureza encontrou duas maneiras de fazer isso, explica Metzger. Acredito que estamos vendo algo semelhante com as FRBs. E aí, o que você achou de saber que nem tudo é aliens? Podem ser apenas FRBs, nada mais. Não esqueça de curtir nosso vídeo e compartilhar com seus amigos. Dessa forma, você nos ajuda bastante divulgando com os seus.